Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, rezemos por um momento em silêncio. Invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Supliquemos o seu auxílio, para que sejamos transformados por essa graça que acabamos de ouvir, a palavra de Deus. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos caminhando, como eu tenho dito nos domingos anteriores, para o encerramento do ano litúrgico. Mais 2 domingos e nós encerramos o calendário anual das celebrações e depois começamos um novo ano na perspectiva da preparação para o Natal. Encerrando o ano litúrgico, nós estamos também encerrando a leitura do Evangelho de Marcos. Hoje nós estamos no capítulo 12, versos 38 a 44. Recordamos que o último encontro nosso no Evangelho de Marcos, domingo atrasado, lá em Jericó, na saída, Jesus com multidão, os discípulos saindo para Jerusalém, a cura do cego Bartimeu. Caminhou Jesus, entrou em Jerusalém no capítulo 11. Todo o capítulo 11 é bem tenso, porque Jesus entra em Jerusalém e vai direto para o templo, o santuário. Chega no templo, vê uma forma de organização do templo que ele fica profundamente furioso. Faz um chicote de cordas, expulsa os vendilhões do templo, vira as bancas dos cambistas e diz: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, um covil de ladrões. Pronto. Jesus teve esse enfrentamento. E é claro que ele não vai ser bem-vindo neste ambiente de Jerusalém e do templo. Nós não gostamos que ninguém mexa na ordem das nossas formas de culto e de oração. Nós ficamos profundamente furiosos se alguém mexe na lógica com que a gente pensa a fé e celebra a fé. A partir daí, no capítulo 11 ainda,
Depois desse enfrentamento, chamaram o templo de covil de ladrões, casa de comércio. Os sumos sacerdotes, as autoridades religiosas, os fariseus e os mestres da lei começam a abordá-lo de forma assim, de insulto, perguntando a ele que autoridade ele tem, quem é para fazer e para praticar aquele modo de comportamento dentro do templo. Jesus dirige aos discípulos, nesta ocasião, uma série de ensinos como esta que nós acabamos de ouvir. Aqui nós estamos há algumas horas, alguns poucos dias, antes da prisão de Jesus e da sua condenação. Então nós temos que entender este evangelho nessa perspectiva das horas tensas que antecedem a sua prisão, condenação e a sua morte na cruz. Vamos lá? Tomem comigo. Naquele tempo Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão. Ele está no templo e a multidão de olho nele. O que é que ele dizia? Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Olhe para cá. Tem 3 categorias que a gente trabalha, convive com elas no Evangelho. Os sacerdotes ou sumos sacerdotes, que são aqueles que cuidam do culto no templo, especificamente no altar, recebendo as ofertas, os sacrifícios. Uma segunda categoria são os fariseus, que é um tipo de associação de uma irmandade, como essas irmandades antigas que tinha na igreja e algumas regiões mais antigas, aquelas irmandades clássicas no modo de vestir e tudo mais. Os fariseus eram uns adeptos da abordagem das pessoas e ensinava às pessoas a sabedoria da palavra de Deus. O fariseu é tipicamente um vinculado à palavra. E tem outro grupo que são os doutores da lei. Agora, o que está por trás desses grupos é que guardam eles 3 modos de interpretar a expectativa messiânica, que é de tanto Israel sofrer invasões violentas, atrocidades, saques, destruição do povo, da identidade de Israel, ao longo de todo o Antigo Testamento, cerca de 1800 anos para 2000 anos, a história do Antigo Testamento, em Israel se criou muitas formas de pensar e idealizar que Deus um dia iria fazer uma intervenção. Concretamente nesses 3 grupos, tem mais grupos, tem os zelotes e ainda outros. Mas esses 3 grupos pregavam o seguinte: Deus vai intervir na história nossa. E a forma nossa de preparar a intervenção de Deus é cuidando da oferta nossa e do culto nosso no templo. É o modo nosso de trazer oferta, dízimo, as promessas, os votos, que vai fazer Deus vir intervir. Os fariseus falavam: Deus vai intervir pela forma do conhecimento da palavra, que a gente tem que fazer com que todos conheçam a palavra. Os doutores da lei, ou os mestres da lei que estão no Evangelho hoje, é uma outra categoria. Olhe para cá. Eles são mestres dos 5 primeiros livros da Bíblia, que nos períodos em que Israel tem um governo próprio, um rei, por exemplo, esses 5 primeiros livros da Bíblia constituíam o elemento regulador de Israel, a constituição
federal de Israel. Israel é um estado teocrático. Eles acreditam que os 5 primeiros livros da Bíblia é que são a sua constituição e que deve observar esta regulação. Não tem uma compreensão de um estado como hoje nós temos uma Constituição Federal que dialoga com todas as tendências e religiões e credos. Lá era apenas isto, considera apenas um único povo, uma única religião, o único santuário no templo, o único livro, os 5 primeiros livros da Bíblia. Pronto. Os doutores da lei diziam, observando rigorosamente a lei que Deus vai intervir. Jesus chega em Jerusalém, vê esses grupos disputando vaidade e poder, prestígio, privilégio, e faz disso ocasião para ensinar as multidões. E esses grupos estão abordando Jesus e diminuindo a autoridade de Jesus. Jesus também não cruza os braços e dirige o ensino. Ele diz, tomem cuidado com os doutores da lei. Preste atenção neles. Eles investem a prática religiosa deles muito mais nas roupas vistosas, na vaidade de serem cumprimentados, das primeiras cadeiras, dos primeiros melhores lugares, nos banquetes e sinagogas, devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. E ele, Jesus, que está prestes a ser preso e condenado, antecipa a sentença daqueles que irão condená-lo. Ele diz que os doutores da lei irão receber a pior condenação. A pior condenação. Pronto. Aqui ele já está dizendo, aqueles que se consideram com autoridade para me julgar e me condenar, eu já anuncio a vocês que eles não têm autoridade, eles receberão a pior condenação. Vamos fazer um esforço. Com quem é que Jesus está falando hoje? Para nós, para as multidões de hoje. Quem são os doutores da lei hoje, se não nós padres, os pastores, os bispos, os pregadores do Evangelho? Também hoje, especialmente com o advento da crise, com a degradação, com a influência de uma cultura secularizada e o desencanto das novas gerações com religião, também nós hoje começamos a ter a presunção de achar que nossa autoridade moral vai salvar pelas roupas, pela fama, pelo prestígio, pelos primeiros lugares, pela quantidade de seguidores que a gente tem na internet, de elogios que temos na internet, de reconhecimento e até pela quantidade de arrecadação de dinheiro que a gente faz com as nossas campanhas, pedindo o povo para depositar em nós a confiança. Jesus está falando para nós, para a multidão do mundo de hoje, tomar cuidado conosco, os pregadores da palavra. Jesus está dizendo que vocês não podem engolir tudo o que nós fazemos quando nós não somos portadores do conteúdo da palavra, mas somos portadores de um outro conteúdo, levamos a nós mesmos. Damos a nós mesmos, colocamos-nos à frente da palavra, consideramos que nós somos, muitas vezes porque as pessoas gostam de nós pregadores, nos elogiam, a gente pensa que a gente está a serviço da palavra e que a palavra está sendo o centro. Nem sempre. Muitas vezes o prestígio, o privilégio, o reconhecimento público, a fama, o prestígio, é exatamente porque nós sumimos com a palavra. Desaparecemos com o conteúdo da fé. Não comunicamos o conteúdo do querer de Deus, mas apresentamos-nos a nós mesmos. E é isso que Jesus está dizendo, tome cuidado. Peçamos ao Senhor hoje por nós pregadores que investimos em roupas vistosas,
em fama, cumprimento, os primeiros lugares nos banquetes, nas sinagogas, com o prestígio de chegar na casa das pessoas fragilizadas, para fazer orações longas e devorar a casa delas com os dízimos, as ofertas, os presentes. Isto leva-nos a receber a pior condenação. Está claro? Então, essa recomendação ela não é fácil para nós. Na maioria das vezes, nós escondemos isso e fazemos interpretações abstratas que não deixam, especialmente, a multidão tomar conhecimento do risco que pode ser um pregador da palavra, um doutor da lei, que significa exatamente pregador da palavra, hoje. Dito isso, lá vem a problematização. Versículo 41. Jesus estava sentado no templo. Leiam. Diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Espere lá. Jesus estava sentado no templo. Esse templo que Jesus está, ele foi inaugurado no 4º ano da nossa era. Herodes fez patrocinou uma mega reforma do templo. Mas uma senhora reforma, assim, expandiu, aumentou o templo, fez uma construção suntuosa para ganhar o reconhecimento das autoridades judaicas, das autoridades religiosas e dos préstimos da sociedade do povo de Israel. O povo ia ao templo e ficava muito mais impressionado com a pompa e circunstância, com os prestígios e privilégios das autoridades religiosas e com a suntuosa indústria comercial que se tornou a religião. Jesus está sentado no templo. Lembre-se que o templo de Jerusalém é a céu aberto, não era coberto, não tinha banco. Jesus seguramente estava sentado no chão, ou provavelmente nas grandes e suntuosas colunas greco-romanas, nas bases das colunas, aquelas gradações que vão fazendo de pedras. Ele estava sentado numa dessas e observando o comportamento do povo e a relação do povo com o templo a partir do cofre. Ele já virou as mesas dos cambistas, agora ele está de olho no cofre. Por quê? Porque desde tempos muito antigos, desde a construção do templo em Jerusalém, até o ano 1000, quando Davi ascende ao poder, ano 1000 antes de Cristo, não tinha um templo em Jerusalém, em Israel. Haviam ao menos 5 lugares de culto. Alguns estudiosos falam de 14 a 19 montes e lugares de culto. Depende da pesquisa que faz. Mas ao menos 5 grandes montes e referências de culto. Foi Davi que proibiu os cultos nos outros lugares e disse: agora não, agora é uma só terra, um só trono e um só templo. Pôs tudo junto, lá em Jerusalém, o templo do lado da casa do rei, do palácio, e um culto só. Todo mundo vem para cá para prestar culto a Deus e já se submete à autoridade religiosa do rei. Então a influência da religião com a política era absoluta e absurda. E leve em consideração que se o templo é uma instituição do Estado, do rei, ele que constrói, ele que financia, ele que decide o ordenamento das coisas, o templo é também lugar da manutenção da coroa, da monarquia e do status
do primeiro escalão, do segundo e terceiro escalão do governo da cidade de Jerusalém. Então, a religião se tornou uma religião que não mais fala de Deus e nem fala com Deus. Você não fala mais com Deus a partir da sua compreensão da fé, nem do seu amor e do seu coração e do seu afeto. Todo mundo começa a falar com Deus a partir do bolso. E tem muita gente que fala com Deus a partir do bolso. Especialmente porque há uma indústria de pregadores hoje, de nós pregadores, que nos tornamos verdadeiros mercenários, ladrões, assaltantes, que transformamos e recuperamos esta relação com Deus a partir do bolso. E tem muita passagem no Antigo Testamento que dá base para isso. Eles usam a Bíblia e usam a Bíblia sem o conjunto de toda a revelação. Mas tem muito material na Bíblia para um pregador desonesto que quer pegar só o que se lhe interessa, para pegar muito texto bom, inclusive a primeira leitura hoje da viúva de Sarepta com Elias, e esse próprio texto de hoje, para estimular você a relacionar com Deus a partir do bolso. Eu queria te propor que você inaugurasse uma fonte nova de relação com Deus. Não que Deus despreze seu trabalho, sua luta, seu esforço de colaborar e dedicar, e ajudar a zelar da sua comunidade, da sua paróquia, da sua igreja. Mas não faça com que os bens materiais e o seu bolso seja a fonte que decide a qualidade da sua relação com Deus. Está claro? Está claro? Esse é o critério fundamental. Esta é a razão fundante. Mudar o critério que decide a sua relação. Não é o cofre da igreja, não é o dízimo, não é a oferta. Isso pode até ter, e a igreja precisa, mas não é isso que decide sua relação com Deus. E sobretudo a partir de Jesus, é Deus que definitivamente se apresenta para mudar a nossa compreensão. A iniciativa não é nossa de levar coisa para agradar a Deus. Vocês imaginem a cena em Jerusalém, a pedra que infelizmente, é até perigoso falar isso, infelizmente, por sobre a pedra do altar do santuário, ela é uma rocha do tamanho desse presbitério aqui, desse comprimento, mas o dobro de largura. Essa pedra, ela é escavada por baixo e forma uma verdadeira capela grande, praticamente do tamanho disso aqui, até um pouco mais alto. Jogava-se lenha de baixo, esta pedra inteira aquecia, e os sacerdotes, alguns estudiosos falam em 3.000 sacerdotes, trazendo ofertas e carnes e colocando sobre o altar. Essa pedra superaquecida, os sacerdotes trazendo as ofertas, as carnes gordas sacrificadas dos animais, touros, novilhas, cabritos, carneiros, colocava essa carne em cima, o sangue e o líquido da carne descia nessa pedra quente, caía por debaixo nas brasas. Um altar, uma pedra do tamanho desse presbitério inteiro, o dobro para lá, aquilo provocava como flambar carne, como passar bife quando o fogo pula para dentro da frigideira. Você imagina aquela cena daquela coluna de fumaça, aquele cheiro de carnes gordas queimando, aquilo deixava todo mundo numa fome. Igual ia a Trindade a pé e sentia aquele cheiro de frango assado lá na chegada do santuário, não é? É bem aquela cena. E o culto a Deus
passou a ser decidido por essa forma espetaculosa da oferta, do dízimo, do dinheiro, do sacrifício. Jesus observa que muitos ricos depositavam grandes quantias. Quem são os ricos hoje que depositam grandes quantias em nossas igrejas? Quais são para nós hoje os cofres e os depósitos dos muitos ricos que depositam grandes moedas e a partir da oferta decide o que o padre e o pregador tem que pregar? Isso existe? Inclusive, qual é o candidato que vai estar na igreja para o pregador apresentar como solução para o mundo e o pregador que vai também ajudar a financiar a reforma da igreja e dos templos? Eu morei 23 anos na periferia lascada de Aparecida e Canedo. Era impressionante. Naquela época a eleição era de 4 em 4 anos. Era impressionante. 1 ano e meio antes das eleições, você começava a ver as igrejinhas na periferia todas serem reformadas. Todas. Era uma coisa automática. Chegou o período das eleições, as igrejas começavam todas a serem reformadas. Pintura, teto, e era bem essa lógica. E ela hoje é muito mais forte do que no passado, minha gente. Esta oferta que decide a pregação, os pregadores do Evangelho se tornaram encabrestados pelas ofertas dos cofres dos muitos ricos hoje. E com o advento da internet, não só dos muitos ricos, mas também dos pobres que dão a oferta, mas quer que o pregador contemple a ideologia e as correntes de pensamentos das ofertas. Isso existe? Existe? Bom, vamos ver. O que conta para Deus? Vamos lá? Não sei se esse evangelho caísse um mês antes das eleições, não te ajudaria a fazer um discernimento melhor nas suas escolhas, não é? Vamos lá? Olha a cena. Jesus já observou os doutores da lei, Jesus já observou os muitos ricos. Agora tem uma cena impressionante, versículo 42. Então chegou, leiam, uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Espere lá. Uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. 3 expressões de diminuição, não é? É pobre, pequena, quase nada. 3 expressões de gradação para baixo, para dizer que não vale nada, que não tem, contrastando com a oferta dos muitos ricos e grandes quantias, não tem significado nenhum. Vamos dar uma olhada rapidamente. Quem era essa categoria de gente no tempo de Jesus? Uma pobre viúva. Primeiro, a mulher não tinha o estatuto de emancipação que, graças a Deus e as conquistas da sociedade civilizada, hoje nós temos. A mulher era propriedade do pai, do irmão mais velho, do marido, do sogro, do cunhado mais velho. Era propriedade. Ficou viúva, ou o pai, ou o irmão mais velho, ou o sogro, ou o cunhado, tomava naturalmente, dizendo pela lei bíblica, você pertence a mim. Se ela fosse tão pobre que não tivesse nem vínculo com ninguém, por exemplo, um vizinho dela, ou alguém que descobrisse que ela é uma viúva perambulando por aí, poderia tranquilamente tomá-la e dizer: você vai ser escrava lá em casa, eu te dou comida, um quartinho para você morar lá no fundo, e você vai ser escrava. Era a forma natural de tratar a
a condição dessa mulher. Ela chega com 2 moedas que não valiam quase nada. E a cena impacta Jesus e inspira Jesus para o que está para acontecer com ele. Ele está em Jerusalém. Jerusalém é o único santuário no mundo que o povo da Bíblia, do Antigo Testamento, desde Davi, 1000 anos atrás, único lugar onde se podia prestar culto a Deus. Jesus está lá. Vê aquela pobre viúva e o modo com que ela se comporta, diferente de todo o resto, e faz do modo com que aquela criatura faz a sua oferta, que não vale quase nada. Jesus faz disso uma inspiração para ele. Mas antes disso, permita-me, em que você hoje vive a sua viuvez? Para quais dimensões você ou sua alma tem uma viuvez, um luto ou uma sequência de perdas em sua vida? Outra pergunta é: qual é o bem que você tem que hoje não vale quase nada? Qual é o quase nada de valor que você traz em sua vida hoje? E pelo amor de Deus, agora é exatamente a hora de você elevar do bolso para o coração e para a inteligência um novo lugar de relação com Deus. Avance, sai daqui, suba até o coração, vá para a inteligência e alcance uma compreensão, um lugar novo como fonte para a sua relação com Deus. Em que você é um que também vive uma espécie de luto lacrado em você, carregando com você pequenas coisas que não valem quase nada e que te põem sempre na situação do pior. Qual é o seu quase nada hoje? O que você faz com ele? Pense no seu quase nada, que pode ser, para a maioria de nós, seguramente hoje não é a questão material, não se trata de 2 moedas. Mas qual é o território do seu quase nada hoje? Na dimensão moral, espiritual, na dimensão ética, na dimensão emocional, não é? Qual é o seu quase nada hoje? Em que você tem sido alguém conduzido por uma reserva fraca de quase nada? Quase nada. Quais são os seus quase nada de hoje? Não sei se eu estou dando conta de te provocar. O que você faz com o quase nada? Por exemplo, a sua paciência dentro de casa com a família. O seu cansaço, que te deixa sem força. Qual é o seu quase nada? Tem gente que batalha, falei isso domingo passado e volto a falar de novo, porque tem escutado das novas gerações esta reclamação. Pais e mães que batalham muito para dar o melhor para os filhos, mas não tem quase nada de tempo para conversar, jogar a conversa fora com os filhos, e não tem quase nada de paciência para ouvi-los. Isso existe? Isso existe? O que você faz com esse quase nada? Quando você pega um desses quase nada e põe isso para regular e decidir o resto da sua relação com a vida, com você mesma, com você mesmo, com a família e até com Deus. Porque tem gente que parte de um quase nada. Teve uma vida longa com saúde boa. Hoje chegou uma fragilidade própria, diminuiu a saúde. Ela não tem quase nada de saúde. Mas ela tem todas as coisas
boas e em abundância, mas ela tem um quase nada de saúde, e ela põe o quase nada de saúde dela para ficar murmurando e lamentando e regular todo o resto da vida dela a partir de uma dimensão. Isso existe? Existe? É quando a área da escassez, exatamente por ficar escasso, ela vai chamando muita atenção na sua vida e ela passa a regular sua vida, a decidir suas escolhas. Sua entrega é toda decidida por um quase nada. Esta pobre viúva, ela inaugura um modo novo. Ela faz do quase nada, e vamos ser honestos, os evangelhos inteiros, Jesus elogia os pobres, os pequeninos. Domingo passado nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito, porque quando você dá conta de fazer do quase nada e da pobreza a fartura e a bênção, por quê? Porque tudo que Jesus pediu de nós, Ele pede uma dosagem pequena. Vós sois o sal da terra. Sal demais estraga a comida e estraga a saúde, não estraga? Vós sois o fermento. Uma porção de fermento em 3 de farinha, e leveda toda a massa. Vós sois a luz do mundo, luz demais cega. São todas expressões de medidas pequenas que o Evangelho pede, que Jesus pede. Sal, luz, fermento. Você dá conta de dosar esse quase nada, e você faz dessa pequena capacidade que você tem, de uma dosagem de tempo. Pai, eu sei, pai. Mãe, eu sei, mãe, que você está correndo demais para dar o melhor para nós, mas pai, aquele tempo que você tira por semana para ficar conosco aqui em casa, é tão bom ficar com você, que eu aceito e agradeço você, porque 1 hora de convivência com você, pai, com você, mãe, me ganha a semana inteira. É isso que você escuta dos seus filhos? Ou tem que melhorar? É isso que você escuta da esposa e do esposo? O pouco que você reserva é de uma qualidade tão grande que dá sabor por uma semana. É essa a dosagem sua? Ou você está o tempo inteiro, você cobrando de você, todo mundo cobrando de você, você insatisfeito com você e todos insatisfeitos com você? Corrige essa fonte, esta base da relação sua com você mesmo, no cuidado seu com você, com a sua casa, com os seus parceiros no trabalho, na escola, no mundo. E como a viúva de Sarepta, que eu nem vou detalhar muito da primeira leitura, que está no meio da saroba catando 2 pedacinhos de graveto para fazer um pãozinho com a última farinha, o último azeite, e esperar a hora para morrer com o filho. Os 2 gravetos que a viúva fala que ela veio pegar para preparar a última comida, são exatamente, prefiguram os 2 gravetos da cruz. É aqui que o trigo vai ser moído, vai ser preparado e vai ser ofertado como pão descido do céu. A viúva, aqui, ela se torna para Jesus uma fonte de oração. Vamos ver? Quem dera que sua forma de dar o pouco que você tem, que não vale quase nada, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, se torne também inspiração para Jesus. Versículo 43. Jesus chamou os discípulos e disse: brada. Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Em verdade eu vos digo que esta
pobre viúva, Jesus continua chamando-a de pobre e de viúva, deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra. Você dá também para a sua casa, para o seu casamento e para os seus filhos o que sobra? Já que vai perder mesmo, aproveita, leva. Já que ia jogar fora mesmo, tome isso. Você dá é o que sobra? Ou você dá da sua fartura e da sua abundância? A sua fartura e a sua abundância regulam a qualidade da sua relação com Deus e com os outros e com você mesmo? O que você faz com a sua fartura, com a sua sobra e com a sua pobreza, com a sua escassez? É sua forma de lidar com isto que vai ser critério para você compreender quem é Jesus. Olhe para a cruz. Duas interpretações para a catequese. Duas interpretações muito caras do que significam essas duas moedas que não valem quase nada. Primeiro, Quinta-feira Santa, antes da prisão, do julgamento de Jesus e da condenação, ele reúne com os apóstolos, toma um pedaço de pão, um cálice com vinho, e ele oferece duas moedas que não valiam quase nada. Tomai e comei, tomai e bebei. Isso é meu corpo, isso é meu sangue, para a remissão dos pecados, para a salvação do mundo. Duas moedas que não valiam quase nada. Depois de morto, pregado na cruz, os soldados vieram quebrar as pernas dele e dos ladrões pregados ao lado dele. Viu que ele estava morto, não quebrou a perna, mas atravessou-lhe o lado com uma lança, e o soldado, ao tirar a lança, derramou sangue e água. Duas moedas que não valiam quase nada. O que vale o sangue e a água derramada de um coração traspassado, de um maldito condenado à morte na cruz? O que vale? Quase nada. Um judeu piedoso que tivesse contato com o suor, com o sangue de Jesus, ele seria obrigado a ficar de quarentena. Não poderia entrar em casa, nem na aldeia, nem na sinagoga, nem no templo por 40 dias, enquanto o sacerdote não declarasse. Porque era a pior de todas as condenações. O Antigo Testamento fala: maldito todo aquele que é dependurado no lenho. Maldito. Irmã, irmão, agora vem a parte do que reserva para você. Não estranhe a imagem. Nós temos muita dificuldade de usar essa linguagem na catequese. Aqui, Jesus é a pobre viúva. Representa o próprio Deus que perdeu a relação com a humanidade porque a humanidade o abandonou. Jesus traz nele o amor do Pai oferecido pela nossa salvação, e ele, pobre, manso, humilde de coração, nascido na pobreza de Belém, morto na humilhação vergonhosa da cruz, ele faz da pobreza do seu corpo morto e do seu sangue derramado uma refeição para nos fazer caminhar para a vida eterna. Ele faz do sangue e da água que derramaram do seu lado traspassado, a água, o rio de água que brotou do lado de Cristo. A água é a fonte do batismo na qual nós nadamos como peixes vivos nesta água pura e cristalina, e entramos dentro do coração dele e somos guardadas e guardados nele.
Portanto, ele agora é o santuário, ele é o templo, ele é o altar, ele é o sacerdote, ele é o próprio Deus, ele é a oferta que abre para nós uma nova forma de inaugurar nossa relação com Deus. Não a partir do bolso, mas a partir da própria oferta que ele faz de si. E ao ofertar sangue da Eucaristia, água do batismo, ele inaugura um novo modo de nós nos relacionarmos com Deus. Brada uma salva de palmas para ele, igreja. Reage. Vai. Brada. Daqui um pouco, duas imagens também para a catequese. Duas imagens caríssimas. Ele é o cofre. E no templo, Deus deveria ser o cofre, onde nós depositamos toda a nossa confiança. Ele é o cofre em quem o Pai depositou todo o seu amor. Ele é o cofre que se abriu do seu lado traspassado, para que nós fôssemos guardados nele. Naquela oração antiga, que infelizmente, toda pregação desse evangelho, eu falo a primeira parte e a igreja quase não sabe completar. Dentro de vossas chagas, e ninguém sabe, escondei-me. Ele é o cofre onde o Pai depositou o amor. Ele é o cofre onde ele esconde nossa vida no seu sagrado coração. Mas daqui um pouco na Eucaristia, vocês vão se aproximar do altar e você também vai ser o cofre onde ele depositará duas pequenas moedas que não valem quase nada na lógica do mundo. O seu corpo e sangue dado a você para transformar você no lugar onde Deus deposita a mais forte e valorosa de todas as ofertas, onde o Pai deposita a mais preciosa de todas as ofertas. Ele deposita o próprio Filho Jesus, se transformado em comida e bebida para a sua salvação. Brada para ele uma salva de palmas. Vai, igreja, reage. Cristo prefigura a viúva, é o novo templo. Cristo aqui não é mais só um homem que veio de Nazaré, mas o seu modo de amar é um modo tão extraordinário que expande e dilata tudo, que transforma você naquele que pode entrar no santuário do seu coração, do seu amor e da sua vida. Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração e dirija a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo a sua oração de louvor, de gratidão por esta oferta de amor que Cristo fez na cruz e que Ele faz em todas as vezes que você participa da Santa Missa, a oferta de amor do seu corpo e sangue, depositado em você, na grandeza de um amor, que transforma você, não numa pobre viúva miserável, conduzido pelo mínimo e pelo quase nada, mas conduzido pela grandeza do seu amor, da abundância do próprio Deus que habita você e está em você. Renove sua relação e aliança com Deus. Espírito,
Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. o meu sentir, o meu agir. Canta. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, fiquemos de pé. Espírito Santo de Deus. Estenda as suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Eu renovo a minha aliança Eu renovo a minha aliança de amor de novo, a partir da oferta, a partir da oferta, não do meu bolso, não do meu bolso, mas da oferta de amor mas a oferta de do Pai do Pai, que nos deu o Senhor Jesus Deus, Senhor Jesus, como maior dom, com maior dom, oferta de amor, oferta de que se entregou por nós que se entregou na cruz, na cruz, se ofereceu na cruz ofereceu na cruz, como oferta de amor, como oferta de perdão de perdão para a nossa salvação. para a nossa salvação, E ressuscitado, e ressuscitado, ofertou sobre nós ofertou o sobre Espírito Santo o Espírito Santo derramado em nós, derramado em que fez de nós que fez de nós o depósito o depósito onde o próprio Deus onde o próprio habita, Deus é derramado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Obrigado, Divino Espírito Santo, obrigado, Divino Espírito Santo, porque é a oferta de Deus porque é a oferta de Deus que decide a minha coragem que exige a minha de ofertar a minha vida, de ofertar a mim tudo que sou, tudo que tenho, tudo que tenho para transbordar em amor para transportar em por causa do amor que recebi. por causa do amor Eu não vivo de migalhas, eu vivo de um amor que transborda, de amor que transborda, e este amor e este é que vai conduzir minha vida. que vai conduzir a mim. Obrigado, Jesus. Faz seu louvor, sua oração de agradecimento por você ser hoje o cofre, o depósito grandioso em que Deus deposita Ele mesmo, o amor dele em você, para fazer você experimentar um amor infinito, divino, eterno, em tudo na sua vida, e não ser mais guiada e guiado pelo que não vale quase nada, mas pelo que vale tudo. Só Deus vale tudo, só o amor dele é tudo. Amém. Dirija quem está do seu lado, dê uma oferta de abraço, de amor e de paz. Saudai-vos desejando a paz.